Os 10 maiores jogadores que já passaram pelo São Paulo. Mas antes de começarmos esta curiosidade, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. O São Paulo Futebol Clube é marcado por grandes conquistas e períodos de domínio. Fundado em 1930, o clube demorou para entrar nos salões dos principais clubes do Brasil, mas quando entrou, nunca mais saiu. Na década de 90, teve um dos maiores times da história do futebol brasileiro e foi bicampeão mundial. Sob a liderança do técnico Tele Santana, o São Paulo derrotou os poderosos Milan e Barcelona. Na primeira década de 2000, foi novamente o jogador dominante, conquistando novamente a Libertadores e a Copa do Mundo, além de um tricampeonato nacional. Claro que essas conquistas se devem em grande parte aos grandes jogadores que fizeram parte dessa linda história de vitórias. Por isso resolvemos montar uma lista com os 10 maiores jogadores de todos os tempos em São Paulo. Os critérios são baseados no talento dos jogadores, nos títulos conquistados, na importância de cada um para o clube durante o tempo em que jogou e, claro, na idolatria dos torcedores. Careca, quinto lugar. Antônio de Oliveira Filho, mais conhecido como Careca, foi o melhor atacante da história do São Paulo, pelo menos pelo talento com a bola nos pés, e um dos maiores atacantes do Brasil de todos os tempos. Atacante de longa data do Brasil, principalmente na década de 80, Careca jogou pelo São Paulo por 4 anos, de 1983 a 1987. Miller, quarto lugar. Em quarto lugar está um jogador que marcou a época dos anos 80 e 90. Luiz Antônio Correia da Costa, mais conhecido como Miller, é um dos jogadores de maior sucesso do tricolor paulista e, claro, um dos maiores. Miller chegou ao São Paulo em 1984 e passou 3 períodos diferentes no clube. Primeiro, ficou no Morumbi até 1988 e conquistou o Campeonato Paulista, 1985 e 1987, e o Campeonato Brasileiro, 1986. Depois de 2 anos em Turim, na Itália, Miller voltou a São Paulo em 1990, e foi nessa época que viveu alguns dos melhores momentos de sua carreira. Serginho Chulapa, terceiro lugar. Em terceiro lugar temos um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Aqui, a escolha é uma questão de números, pois estamos falando de Serginho Chulapa, o maior artilheiro do tricolor paulista de todos os tempos. Desrespeito, polêmicas e piadas são marcas da carreira de Chulapa, mas o mais importante é que seu faro de artilheiro é um ponto fundamental na história do jogador. Uma atuação marcante com a camisa tricolor fez dele o artilheiro da memorável Seleção Brasileira de 1982, substituindo o lesionado Careca. Chulapa passou 9 anos no clube paulista, de 1973 a 1982, jogando 399 jogos e marcando incríveis 242 gols. Raí, segundo lugar. Em segundo lugar está o principal jogador do tricolor nos anos 90, irmão de Sócrates, craque da seleção brasileira dos anos 80. Raí é sem dúvida um dos maiores jogadores da história, um dos maiores ídolos da torcida são paulina. Seguindo os passos do irmão, Raí iniciou a carreira no futebol profissional no Botafogo de Ribeirão Preto, clube da cidade onde nasceu, mas mostrou todo o seu potencial no São Paulo. O meia chegou ao Morumbi tricolor em 1987 e logo começou a conquistar títulos com a camisa do São Paulo. Em 1989 ele ergueu seu primeiro troféu, o Campeonato Paulista de 1989. Rogério Ceni, primeiro lugar. Número 1 em nossa lista, sem dúvida, Rogério Ceni é sem dúvida o maior jogador da história do São Paulo. Revelado no Sinop MT, Rogério Ceni, que chegou ao Morumbi aos 17 anos, permaneceu fiel ao clube, jogando com a camisa do São Paulo ao longo da carreira. De 1990 a 2015, trabalhou no clube por 25 anos, desde o final de sua carreira juvenil e o início de toda a sua carreira como jogador profissional. Rogério Ceni estreou no São Paulo em junho de 1993, mas só conquistou o título em 1997 com a saída do goleiro Zete. Para mais informações,
Clica no link aqui na descrição e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal.